Ministério Poder do Evangelho. Aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu vou falar nesta noite sobre os 3 atributos de Deus que estavam em Cristo. O primeiro atributo é o atributo da onisciência. Através desse atributo, Deus conhece todas as coisas, até mesmo antes delas existirem, porque diz a Bíblia Sagrada que o Senhor chama as coisas que não são como se elas já fossem, as coisas que não existem como se elas já existissem. Então, este atributo da onisciência, o Senhor Jesus Cristo também o tinha quando estava na terra. O outro atributo é o atributo da onipresença. Através desse atributo, ele está em todas as partes ao mesmo tempo. Então, claro que ele está hoje aqui conosco. Quem está sentindo a sua presença, levante a mão e glorifique o seu santo e maravilhoso nome. Aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou. Só quem tem o atributo da onipresença pode estar em todas as partes ao mesmo tempo. Exatamente neste momento no qual nós estamos reunidos aqui adorando ao Senhor, em todos os países que têm os fusos horários iguais, o mesmo povo do Senhor está reunido adorando o Senhor, e Ele está ali presente. Ele está no Amazonas, Ele está no Acre, Ele está no Pará, Ele está no Rio Grande do Norte, Ele está no Rio Grande do Sul, Ele está em Alagoas, Ele está em Sergipe, Ele está na Paraíba, Ele está no Ceará, Ele está no Piauí, Ele está no Amapá, Ele está em Goiás, Ele está no Tocantins, Ele está em Santa Catarina, Ele está no Paraná, Ele está no Rio Grande do Sul, Ele está em Fernando de Noronha, Ele está no Distrito Federal, Ele está em todos os países da América Latina, e Ele está em todos os países da América Central, da América do Norte, e em todos os países de fusos horários iguais. Neste exato momento, Ele está presente entre o seu povo, por esse atributo da onipresença. Levante a mão e adore a Ele, porque Ele está aqui nesta noite. O outro atributo, ou terceiro grande atributo, é o atributo da
onipotência. Com esse atributo, o Senhor se torna o mais potente, o mais poderoso entre todos os poderosos. Mas nós iremos começar com o atributo da onisciência. Preste bem atenção, senhoras e senhores. Pedro está no lugar, Jesus não estava no mesmo lugar. Jesus estava em Cafarnaum, mas Pedro não estava no mesmo lugar que o Senhor Jesus estava. Então, de repente, os fiscais dos impostos, ou os cobradores dos impostos, se aproximam de Pedro e perguntam para Pedro: o teu mestre não paga as dracmas? Então 2 dracmas era o imposto que cada cidadão judaico, cada cidadão hebreu havia de pagar anualmente para o governo. Vamos colocar hoje uma equivalência em dólar. Então uma dracma custaria cerca de 150 dólares. Então 2 dracmas aproximadamente $300. Agora preste bem atenção, senhoras e senhores, porque quando eles perguntam para Pedro se Jesus Cristo pagava as dracmas, eles estão perguntando se era costume de Jesus levar para o governo, pagar de imposto 2 dracmas, isto é, cerca de $300 de imposto para os cofres do governo. Então o apóstolo Pedro disse que sim. E quando o apóstolo Pedro fala que sim, eu posso ver aqui e imaginar, irmão José de Paiva, um grande zelo de Pedro por Jesus Cristo. Com certeza Pedro pensou: vá que Jesus Cristo esteja entre os povos, pregando o evangelho, ensinando os povos, curando os enfermos, e cheguem esses cobradores de impostos e o Senhor Jesus Cristo ainda não tenha pago esses impostos. Ele poderá sofrer uma vergonha, porque esses camaradas poderão chegar lá e dizer: para de pregar e paga primeiro o imposto que você está devendo para César. Olha, para de curar os enfermos e paga primeiro os cofres públicos que você está devendo. Então, por causa desse zelo, parece que eu vejo Pedro dizendo: eu vou correr depressa, porque vá que Jesus Cristo não tenha pago ainda, vá que ele ainda esteja na inadimplência, então eu vou avisá-lo para que ele não passe esse vexame, para que ele não passe essa vergonha. Irmãos, quem ama o Senhor faz tudo para zelar do bom nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo ensinando os seus discípulos a orarem, eles começam a orar dizendo assim, segundo o que eles aprenderam: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Este santificado seja o teu nome, às vezes parece que coloca parafuso na nossa mente, porque o nome do nosso Deus sempre foi santo, sempre foi santificado. Mas acontece que lá na raiz, lá nos originais de onde vieram essa palavra santificado, louvado seja o nome do Senhor, significa respeitado seja o teu nome, honrado seja o teu nome, tanto na terra como no céu, tanto no céu como na terra. Nós precisamos honrar a nossa fé, nós precisamos honrar o bom nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu vejo aqui, senhoras e senhores, o primeiro atributo de Jesus Cristo como Deus entrando em evidência, porque diz a Bíblia Sagrada que quando Pedro se aproxima de Jesus para falar que alguém
tinha perguntado se ele pagava imposto ou se ele não pagava imposto, o Senhor Jesus Cristo, antes de ouvir Pedro, já se antecipou, segundo o texto que nós lemos. Disse ele sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou censo, dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Então, antes de Pedro falar, Jesus já sabia, Jesus já tinha visto os cobradores conversando com Pedro. Sabe por quê? Porque ele é Deus, e Deus conhece todas as coisas. O Senhor nosso Deus, que viu a vida de Pedro, que conheceu a Pedro e que chamou a Pedro, e que viu Pedro conversando com os cobradores de impostos, louvado seja o nome do Senhor, Ele também está te contemplando aqui nesta noite. Ele conhece todos os teus problemas, Ele conhece todas as tuas ansiedades, Ele conhece todos os teus dilemas, Ele conhece todos os teus problemas, e Ele te trouxe aqui esta noite, a este lugar, para abençoar a tua vida. Quem está me entendendo, glorifique o santo e maravilhoso nome do Senhor. O que Jesus quis dizer ali, irmãos, foi o seguinte: Pedro, eu sou Deus, Pedro, tudo é meu. Se tudo me pertence, se tudo é meu, por que eu devo pagar imposto? Por que eu devo pagar tributo, se tudo é meu? Pedro, é lícito cobrar imposto dos filhos da terra, dos filhos do rei, ou dos filhos alheios, de gente de outra linhagem? E Pedro diz: Senhor, dos alheios, dos povos de outras linhagens. O que Jesus estava dizendo para Pedro ali era o seguinte: eu não deveria pagar, Pedro, porque além de eu ser Deus, além de eu ser Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu sou da linhagem de Davi, eu sou descendente de Davi, e descendente de rei é isento de imposto. Descendente de rei não paga imposto. Eu sou descendente de Davi, eu sou da linhagem de Davi, portanto eu não deveria pagar tributos a ninguém. Eu sou isento de imposto, eu sou isento de tributos. A tributação de Israel, senhoras e senhores, não era fácil. Vocês estão lembrados quando José esteve no Egito? O sonho das vacas magras e das vacas gordas. Quem conhece essa história aí, levante a mão. Aí o que foi que Deus falou para José em sonho? José, vão vir 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Nesses 7 anos de fartura, você fala para Faraó cobrar 20% de imposto. Isso é 1/5 do imposto de toda a terra. 20%. Vocês armazenem, arrecadem para os 7 anos de fome que vão vir. Senhoras e senhores, isto aí se generalizou como cultura no meio do povo hebreu. O povo hebreu, por esta lógica, por esse estatuto herdado dos egípcios desde a época de José,
os obrigavam a pagar um tributo de 20%. Isso só terminou 30 anos depois de Cristo. Quando Cristo esteve na terra, esse tributo, essa tributação ainda era válida naqueles dias. E além disso havia a lei dos levitas. O judeu teria que tirar mais 10% do seu lucro, do seu ganho, e levar para a manutenção do templo. Então 10 mais 20, o povo de Israel pagava 30% de tributo, e o povo gemia debaixo desse tributo. Porém, quando Israel passa para o governo romano, e o governo romano se sobrepõe sobre Israel, a tributação de Israel foi para 120%. Pastor, 120%? Se uma pessoa que recebe o seu salário na íntegra só recebe 100% do seu salário, como é que uma pessoa vai pagar 120% de tributo? Significa que além de Israel trabalhar de graça, ainda tinha que dar um jeito de pagar 20% do que trabalhava de graça para os romanos. Israel foi se empobrecendo cada vez mais, porque os romanos começaram a tomar as suas propriedades, a tomar as suas terras, porque não tinham condição de pagar um tributo tão absurdo daquele. Eu estudei recentemente que aquela primeira reunião que o Senhor Jesus teve na casa de Levi não foi muito bem vista pelos romanos, porque Jesus, sendo rei dos judeus e Messias, muito embora sem que os romanos e os judeus o reconhecessem, ele estava pretendendo fazer uma reforma tributária. Mas o certo é que o povo sofria por causa dos tributos altos. E uma certa feita nós vemos na Bíblia Sagrada que alguns fariseus, sabendo que o Senhor Jesus era contra aquela tributação exorbitante, eles, tentando Jesus, levam uma moeda romana para Jesus e perguntam: mestre, é justo pagar tributo a César ou não? Jesus Cristo pede e diz: dê-me aqui a moeda. E eles passam a moeda para as mãos de Jesus. Jesus olha para a moeda, vira a caricatura da moeda, a cara e coroa, né? Ele vira a cara da moeda para eles e pergunta: de quem é esta inscrição? De quem é esta esfinge? E eles dizem: é de César. Ele devolveu a moeda e disse: então toma, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aleluia! Não é porque vocês estão dando 20% para César que não devam dar os 10% que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que criticam o cristão porque entrega o dízimo. O cristão entrega apenas 10%, mas eles gastam mais do que isso na zona do meretrício. Eles gastam mais do que isso com cachaça e com cerveja. Eles gastam mais do que isso traindo as esposas deles. Eles gastam mais do que isso com drogas. Eles gastam mais do que isso com jogo. Eles gastam
gastam mais do que isso com coisas que não levam o homem a lugar nenhum, quando o próprio Senhor diz: porque gastais o vosso suor e o produto do vosso trabalho com aquilo que não edifica? É muito melhor nós investirmos no reino de Deus, porque o reino de Deus e a sua justiça prevalece e permanecem para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste bem atenção, porque não foi preciso Pedro dizer, Jesus já sabia. Aí ele diz assim: mas para que eles não se escandalizem, vai no mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que vier, abre a boca dele, e dentro da boca dele vai ter um estáter. Mas eles não teriam que pagar 4 dracmas, porque o próprio Jesus disse: vai, pega a moeda de um estáter, paga por mim e paga por ti. Então tinham que ser o quê? 4 dracmas. Mas ele disse: lança o anzol, pega o primeiro peixe, abre a boca dele e dentro tem um estáter. Eu fui pesquisar sobre isso, o valor é o dobro, porque o nosso Deus, quando faz além da média. O nosso Cristo está acima da média. E o troco, ou Pedro ficou para ele, ou deixou para os caras, para eles saberem que Jesus tem muito mais do que aquilo que nós precisamos. Ele haverá de suprir em tudo as vossas necessidades, diz a palavra do Senhor. Levante a mão e adore o nome do Senhor. Agora, quando eu leio um trecho como esse, eu me alegro no Espírito. Por que, pastor, o senhor se alegra no Espírito? Pelo seguinte fato, pelo seguinte motivo: porque esta narrativa me mostra que o Senhor Jesus é muito mais do que eu posso imaginar. Ele é muito mais do que nós podemos crer. O que a Bíblia nos revela acerca dele não é um trilionésimo de um bilionésimo do que ele é. Ele é muito mais do que nós podemos imaginar. Havia uma lenda que havia um peixe no mar que tinha uma moeda de ouro na boca, e que esse peixe era muito difícil de ser encontrado. O peixe que tinha a moeda de ouro na boca. Todo pescador do mar da Galileia conhecia a lenda do peixe que tinha a moeda de ouro na boca. Então eu posso imaginar, irmãos, é um pensamento meu. Não vá procurar isso na Bíblia, porque você não vai achar. É um pensamento meu, a menos que você queira escrever outra Bíblia com meu nome, porque isso aí é um pensamento meu. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: Pedro, vai no mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que vier é exatamente o peixe da lenda. É o peixe que tem a moeda de ouro na boca. Aí cá comigo, eu imagino, Jesus está de brincadeira comigo. Jesus está pensando que eu acredito nessa história. Meu avô já falava isso, meu bisavô contou para o meu avô contou essa lenda para o meu pai contou para mim. Não, Jesus, tu não me pega nessa. Mas acontece que o segredo, irmãos, não está em acreditar ou não acreditar. O segredo está em obedecer o que Ele manda fazer. Você creia ou não, Ele está aqui.
Eu acredito que Pedro se lembrou. Eu tinha pescado a noite toda, eu não tinha pegado nada. Se de noite eu não peguei, imagine de dia. Ele usou meu barco, pregou no meu barco, abençoou meu barco. Quando acabou de pregar, disse: pega o barco e leva o barco mais para o meio do rio. Eu coloquei o barco mais para o meio do rio, sabendo que eu não ia pegar nada. Não dava para acreditar no que Jesus tinha falado, não dava para acreditar. Mas Ele mandou eu ir, eu obedeci. Então eu empurrei o barco para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe que durante a noite se pega os peixes maiores, louvado seja o nome do Senhor, sabe que não é durante o dia que eles vão aparecer. Mas acontece que Pedro mandou, Jesus mandou, Pedro não acreditou, mas o Senhor não mandou ele crer. O Senhor mandou ele afastar o barco, mandou ele obedecer. E a bênção vem através da obediência, mesmo naquilo que nós não conseguimos acreditar e nem entender. Quem me entende, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu chego lá e eu pergunto: para que lado, Senhor? Para frente ou para trás? Para a esquerda ou para a direita? Ele disse: para a tua direita, lança a rede. E quando eu lancei a rede, não sei como, mas pela palavra dele, pela obediência, vieram 153 grandes peixes, e mesmo assim as redes não se romperam e nem o barco afundou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu voltei para casa com a bênção. Então eu acredito que desta vez, louvado seja o nome do Senhor, eu preciso obedecer para ver o que vai acontecer. Agora preste bem atenção, senhoras e senhores, porque aqui no texto não diz, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus tenha dito: Pedro, pega o teu anzol, uma latinha de minhoca, um saquinho de milho, quem sabe um pedacinho de salame, igual a gente pesca aqui no Curumbá para pegar piau. Não, ele não falou na isca, ele só falou no anzol, porque o que interessa para Deus não é a isca, o que interessa é o anzol. Mas o povo gosta de colocar uma iscazinha, né? O povo gosta de colocar uma isca. Aí quando você pergunta: por que vocês inventam isso? Ele diz assim: não, é para chamar a atenção do povo. É a quirela, né, que a gente chama, aquela farofa, aquele farelo de milho que a gente, quando chega na beira do rio, joga para os piau rir, e a gente pega eles com milho ou com salame, né? Porque os piais aqui do estado de Goiás, eles são bem mais chique do que os nossos lá do norte. Lá a gente pega com minhoca, aqui é só se for com salame da Perdigão. Tá entendendo? Aí ele diz assim: não, senhor, mas isso aqui, pastor, é um chamariz, isso aqui é uma isca. É por isso que a gente faz a fogueira santa de Israel. A fogueira santa de Israel não é um anzol, é só a isca. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu não sei quem já viu por aí, mas eu já vi a tal unção da vara. A mulher missionária fica com a vara na mão e diz: irmãos, olha aqui a vara de Arão. Essa aqui é a vara de Arão que floresceu. Irmãos, a vara de Arão, se já floresceu, não floresce mais. Se ainda existe, está podre, está velha, está mofada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos algo que é melhor do que a vara de Arão, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas vão lá e tocam naquela vara e sai virando cambalhota. Vocês já viram a unção do fogo? Faz o fogaréu, e quando a chama está crepitando lá em cima, as pessoas vão e enfiam a cara no meio e sai dando cambalhota. Também quem é que não dá cambalhota com a cara chamuscada, irmãos? E eles dizem que aquilo é o fogo do céu, eles dizem que aquilo é o fogo do Espírito Santo, e por aí vai.
e tem um monte de isca, um monte de isca, um monte de isca, um monte de isca. Trazem cantores como isca, trazem pregadores como isca, trazem banda como isca, traz isso como isca, faz campanha como isca. Mas quando Deus manda pescar, não precisamos de isca, basta lançar o anzol. O anzol é o Evangelho, o anzol é a palavra de Deus. Aí eles estão fazendo, sabe o que hoje, irmãos? Quadrilha, festa junina nas igrejas evangélicas. Festa de cowboy. Tem igrejas por aí colocando touro mecânico em cima do púlpito, para as donzelas da igreja caírem de cima deles, porque aquele trem não tem filho de capeta que se segura em cima do negócio daquele. Mas aquilo é para trazer pessoas para a igreja, aquilo é isca. Amém? É isca. Aí eles vestem blusa xadrez, calça caipira, chapéu de palha, assam milho, fazem pamonha, canjica, que aqui em Goiás a gente chama curau, e fazem até a panela de quentão, que é a mardita cana com limão. E tudo isso é isca, tudo isso é isca, tudo isso é isca. Nós não precisamos do auxílio do pecado para trazermos pecador a Cristo, porque de pecado ele já está farto. O que ele quer é a verdade que o liberta, e a verdade está inserida no Evangelho. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem está gostando da mensagem aí, levante a mão, glorifique o nome do Senhor. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga Jesus é bom. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro não se preocupou com a isca, Pedro se preocupou com o anzol. Pregue o Evangelho limpo, pregue o Evangelho sem invenção, pregue o Evangelho genuíno, pregue o Evangelho puro, pregue o Evangelho nato, pregue o Evangelho que tira máscara, não o Evangelho que mascara. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Pedro obedeceu, chegando lá, lançou o anzol, e o peixe da moeda na boca partiu para cima, abocanhou o anzol. Pedro fisgou, puxou para a terra, abriu a boca, e estava lá a moeda. Pastor, mas o que há de impressionante nisso? Haja visto que grandes teólogos dizem que essa história veio para o Evangelho, mas que todo judeu já conhecia a lenda do peixe com a moeda na boca. Sabe o que é que me engrandece, me enaltece a mente quando eu leio um assunto como esse? É que o meu Jesus é tão poderoso, mas é tão poderoso mesmo, que ele transforma até lenda em realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo sabe que a mula sem cabeça não existe, todo mundo sabe que o lobisomem não existe, todo mundo sabe que a curupira não existe, todo mundo sabe que essas coisas do folclore brasileiro não existe, mas se Jesus Cristo estralar o dedo, elas aparecem. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aleluia. A Bíblia diz que é impossível ele mentir. Às vezes eu ficava cá comigo pensando, mas como é que é impossível Deus mentir? Será que Deus nunca falou uma mentira? Não. Por quê? Porque é impossível Ele falar uma mentira. Pastor, mas quando a gente fala acerca de uma coisa que não existe, a gente não está mentindo? Está. Mas até quando Deus fala de uma coisa que não existe, Ele fala a verdade, porque quando Ele fala daquilo que não existe, aquilo que não existe passa a existir. Aleluia, aleluia. Se Deus perguntasse assim para você, que cor é aquela cadeira? E você dissesse, é branca. Ele diria, não, é preta. Olhe direito para ver se é branca ou se é preta. Você olharia e dizia, Pai, onde eu estava com a visão quando eu falei que era branca? É preta mesmo. O Senhor tem razão, porque quando Ele fala, as coisas que não são começam a ser. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Ele nos considera santo, porque Ele olha para nós e diz, você é santo. Satanás fica doido de raiva, mas quem falou não mente. Quando Ele fala que nós somos santos, a santidade começa a brotar na nossa vida. Quantos entendem? Levante a mão, adore, glorifique e exalte o seu santo e maravilhoso nome. Amém? Então, ou seja lenda ou não seja lenda, a lenda passou a ser verdade. O peixe veio, o peixe apareceu, a moeda apareceu, o tributo foi pago e ele provou. Preste bem atenção, porque na cultura judaica dizia o seguinte: como o peixe que tem a moeda na boca é muito difícil de ser pegado, o pescador que pegar esse peixe significa que é o pescador que mais ama a Deus. Aí eu aprendo uma lição, porque lá na Bíblia Sagrada mostra que o discípulo que Jesus mais amava era João, mas a Bíblia nos mostra, através desta crença judaica, que o homem que mais amava Jesus era Pedro. Talvez seja por isso que o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro, mas você me ama mesmo? Senhor, não tenho como ocultar. Tu conhece o meu coração e tu sabes que tu amas João mais do que todos, mas eu te amo mais do que João. Levante a mão e glorifique o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo atributo de Jesus Cristo: onipresença. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Isto é o que? Onipresença. Quem está vivo aí, diga glória a Deus, diga aleluia. Quem acredita que Ele está aqui, dê uma salva de palmas para Ele. Pedro, sim, Senhor mestre, o diabo foi lá no trono do meu pai, pedi para se andar contigo, mas eu estava lá, intercedi por ti, para que a tua fé não se desvanecesse ou desfalecesse. Como é que ele estava aqui na terra e estava lá no céu vendo tudo isso? Porque ele é onipresente. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré, o filho de José.
chamou Natanael. Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés falou na lei. Quem? Jesus de Nazaré. E de Nazaré pode vir coisa alguma boa? Então vem, Natanael, venha você mesmo com seus olhos, você vai ver que nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Quando Natanael chega na presença de Jesus, Jesus olha para ele e diz: aí está um verdadeiro judeu no qual não há engano. Natanael então diz: e como isso pode acontecer? Eu nunca te vi e você nunca me viu? Jesus disse: você falou a verdade, você nunca me viu, mas eu sempre te vi. Inclusive quando tu estavas meditando lá debaixo daquela árvore, antes de Filipe te encontrar, eu te vi. Natanael cai de joelho no chão e diz: Rei meu e Deus meu, porque onipresença só quem tem é Deus. Jesus disse: tu ficaste maravilhado só porque eu disse que te vi debaixo da árvore? Coisas maiores do que essa você vai ver. Você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você vai ter a mesma visão que Jacó teve, porque eu sou a escada que liga a terra com o céu, o homem com o seu Criador. Levante a mão e adore o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atributo da onipresença, atributo da onipotência. O atributo da onipotência só Deus pode ter. Isaías 43:13 diz: porque antes que houvesse dia eu sou, e não há quem faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? Os filisteus tomaram a arca da aliança. A arca da aliança tipificava Jesus, era um protótipo de Jesus Cristo. Os filisteus tomaram em Afeque a arca da aliança, levaram e colocaram no templo de Dagon, e disseram: Dagon é grande, Dagon é mais forte do que Jeová, Dagon nos deu força, Dagon é onipotente, Dagon nos entregou a arca de Jeová em nossas mãos. Então vamos colocar a arca da aliança aos pés de Dagon, porque Dagon é o maior. Fecharam a porta, selaram a porta do templo de Dagon. Pela madrugada escutaram um barulho, foram lá olhar o que era. A arca estava do mesmo jeito, a arca estava de pé, a arca estava firme, a arca estava linda, a arca estava imponente, a arca estava maravilhosa, a arca estava esplendorosa, a arca estava maravilhosa, a arca estava resplandecendo a glória de Deus, a arca continuava representando a divindade, os querubins estavam sobre ela, as varas e argolas no lugar, porém Dagon estava caído de cara no chão. Onipotência. Disseram: não pode. Com certeza deu aí um abalo sísmico, um terremoto, a terra balançou, sacudiu, derrubou Dagon. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine um Deus que um tremor de terra derruba. A Bíblia diz que o nosso sustenta o globo com as suas mãos. Aleluia! Quem pode glorificar a Ele? Vamos colocar Dagon de pé novamente. Empinaram Dagon, colocaram Dagon de pé novamente. Fecharam a porta,
selaram com o selo do sacerdote, foram para casa. Novamente um barulho. Foram olhar o que tinha acontecido. Quando chegaram lá, a arca estava no mesmo lugar. A arca estava bela, imponente, maravilhosa, translúcida, radiante, cheia da glória de Deus. Dagom caído na frente dela com a boca no chão. Aí disseram: vamos levantar Dagom de novo. Talvez tenha dado outro estremecimento de terra. Quando eles pegaram pelos braços de Dagom para levantar, os braços saíram nas mãos deles. Pegaram pelo pescoço de Dagom para levantar, a cabeça caiu lá na frente. Enfiaram a mão por debaixo, o tórax se pulou acolá. Dagom estava todo despedaçado, mas a arca estava do mesmo jeito, porque a arca simboliza Jesus Cristo. Ele é onipotente. Fizeram de tudo para acabar a sua igreja. Olha a igreja do Senhor aí triunfando. Olha a igreja do Senhor aí abençoada. Olha a igreja do Senhor aí crescendo. Quem é a igreja do Senhor? Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Sabe por quê? Porque a igreja não está edificada em Pedro. Pedro passou, mas Jesus Cristo permanece. Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Fiquemos de pés em nome do Senhor.